Para que a gente consiga realizar coisas boas, a gente precisa praticar boas ações, boas emoções, bons pensamentos. Quando eu falo de prática, tá? É isso, é a gente inserir na nossa vida uma prática para condicionar, modelar a nossa mente e as nossas emoções para que a gente se torne apto a realizar nossas metas. O tema da live de hoje é o poder das práticas na realização das metas. Então, o que isso significa? Vamos lá. Bem, eu acho que eu gosto sempre de trabalhar com um paralelo. Então, vamos lá. Boas práticas na realização de metas. Realização de metas, a gente sempre vai falar do quê? Da nossa intenção, do nosso desejo, do nosso sonho, né? O que a gente quer alcançar, né? Quer se realizar. Então, a gente está falando de futuro, de desejo, de sonho, de planos. E quando a gente pensa em realização, a gente pensa em coisa positiva e boa, não é? Então, a gente precisa, para que a gente consiga realizar coisas boas, a gente precisa praticar boas ações, boas emoções, bons pensamentos, não é mesmo? Por exemplo, se a gente quer ter mais saúde, por exemplo, a gente não busca ter uma alimentação melhor. Então, vamos supor, a pessoa quer emagrecer ou quer ter mais saúde. Aí ela precisa beber água. Né? Tem gente que não bebe água, hein, gente? É muito importante beber água. Então, tem gente que não bebe água. Aí, o que, que ela vai fazer? Ela vai incluir essa boa prática na vida dela. Ela começa a criar um hábito de beber água. E aí, o que, que ela precisa fazer? Todo dia tem gente que precisa lembrar, tem gente que põe despertador para beber água, acredita? Então, ela vai cultivar o hábito, ela vai cultivar uma prática de beber água, tá? A pessoa quer melhorar o físico, ela vai fazer uma prática esportiva, né? Então, ela vai fazer uma caminhada, ela vai fazer um esporte, ela vai nadar, ela vai correr, vai andar de bike, ela vai fazer alguma atividade, uma academia. Então, ela vai inserir na vida dela uma prática para quê? Para que ela consiga aquele resultado físico que ela deseja. E isso é da noite para o dia? Ela foi uma vez lá fazer a prática de exercício dela, o corpo dela muda? Fala para mim aí se muda no primeiro dia. Bem, então, se a pessoa nunca bebe água e ela começa a beber água, você acha que o corpo dela já começa a mudar no primeiro dia? Não muda, né, gente? Então, a prática é isso, é a gente começar a construir uma nova situação que a gente quer alcançar no nosso corpo, na nossa mente, na nossa vida, nas relações, não é assim? Então, quando eu falo de prática, tá? É isso, é a gente inserir na nossa vida uma prática para condicionar, modelar a nossa mente e as nossas emoções para que a gente se torne apto a realizar nossas metas. E por que se tornar apto para realizar nossas metas? Bem, vamos supor, a pessoa quer mudar, ela quer mudar a situação financeira dela, tá? Então, vamos lá, todo mundo, né? A maioria das pessoas querem mudar, querem ganhar mais, querem mudar de emprego, para quê? Quer ganhar mais, querem abrir um negócio para ganhar mais, né? Então, vamos supor que o foco é realizar no financeiro,
tá? Só que o que acontece, gente? Aí a pessoa, de repente, abre um negócio para realizar mais, para conquistar dinheiro, e ela começou o negócio, mas ela não se preparou emocionalmente, mentalmente, ela não conquistou as habilidades de quem já é um empresário. Então a pessoa de repente não entende nada, né, de negócios de empresa, mas tem o dinheiro e acha que isso é o suficiente. Então ela investe, eu já vi muita gente fazer isso, gente, acontecer isso com várias pessoas, tá? Ela investe, monta um negócio e o negócio não vai para frente. Por quê? Porque a pessoa não estava pronta, ela não estava preparada. É como uma pessoa que começou na academia, né, faz um pouco de exercício e vai tentar levantar um peso de 10 quilos. Ela vai se arrebentar, né? Se ela tentar levantar um peso maior do que o corpo dela está preparado, ela pode até levantar, mas no dia seguinte pode ter uma lesão, pode se machucar. Então, no mundo mental, no mundo da nossa consciência, das nossas emoções, nós precisamos ir nos preparando para chegar naquela meta, tá? Então, quando eu falo em práticas, são práticas, né, que eu trabalho para que as pessoas possam construir esse potencial, né? Acessar esse potencial interior, manifestar esse potencial interior. Então, vai preparando esse potencial, vai como que é resgatando. É como se a gente já tem isso. É como se a gente fosse ativando em nós os potenciais para realizar aquela meta. Então, imagina que a gente veio com um monte de botãozinho desligado, né? E aí a gente vai, as práticas elas vão ativando potenciais nossos, tá? Que estão conectados, né, nesse universo incrível da sabedoria, do conhecimento que a gente pode acessar. Então, a gente ativa esses potenciais em nós para poder manifestar, porque tudo que a gente tem ao nosso redor é uma expressão de nós, entende? Então, como que eu vou expressar a nova realidade que eu quero, a meta que eu quero, se eu, em mim mesmo, não sou aquilo? Então, eu não tenho como expressar. Então, as práticas, a gente vai tomando consciência de qual prática que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia e vai percebendo qual prática para cada situação. Então, por exemplo, se de repente eu estou numa situação que eu me sinto meio confusa, eu vou fazer uma prática para me conectar na minha meta, direção, concentração e foco. Não posso perder o meu foco. Se a minha mente ficar confusa, ela fica dispersa. Então, por exemplo, eu dou um exemplo da mangueira, né? Se você apertar a mangueira, né, de água, ela esguicha e vai longe. Agora, se você ajustar ela para a água dispersar, ela não vai longe. Ela molha muita área, mas ela não vai longe. Então, quando a gente faz uma prática de concentrar e focar na meta, eu não me perco com outros desejos, tá? Então, tem a prática para a gente focar na meta, estar concentrado nela. Tem a prática que a gente pode ajustar nossa emoção, né? Então, por exemplo, eu estou num ambiente e eu percebi que eu recebi uma interferência energética e eu não sei exatamente, né? Não, a gente tem muitas coisas que entram no nosso campo energético
e a gente não sabe exatamente por que é invisível, mas às vezes um olhar, às vezes uma pessoa que está carregada energeticamente, pode ter até interferência espiritual, se a pessoa estiver acompanhada com seres bem, né, sugadores de energia. Então, tudo isso pode interferir no seu campo energético, né? E aí existe prática para a gente fechar esse campo, se proteger. Existe prática para a gente manter o nosso campo através de energias que eu vibro positivas, mas eu tenho que ter consciência, né? Então eu preciso ter o conhecimento de práticas, saber quando usá-las, estar consciente para que no momento que eu precise, eu pego a prática que eu conheço e eu aplico na minha vida, né? É como se a gente estivesse aí, vamos supor, estou praticando ter mais saúde, né? Então, eu decidi tomar mais água, comer alimentos mais saudáveis, e aí eu sinto sede, né? Aí eu falo assim, aí eu vejo assim, uma bebida meio adocicada, um refrigerante, uma coisa bem, né, assim, cativante, né? Ou seja, que mexe com desejos, né? E aí eu, na luz da minha consciência, faço assim, não, meu objetivo é ter saúde, então eu vou escolher o quê? A minha água, entende? Então, eu pego a prática da água que eu estou bebendo, né? Estou bebendo, definir quanto de água eu vou beber por dia, então eu estou ali usando a prática na minha vida. A mesma coisa é com a nossa parte mental e emocional. Quando a gente conhece as práticas, tem um objetivo claro, eu preciso manter o meu nível emocional em equilíbrio. Se eu percebo que eu estou numa situação em desequilíbrio emocional e eu tenho consciência, eu sabendo a prática, como que eu vou resolver esse desequilíbrio e voltar ao meu estado. Se eu estou num estado de medo e eu tendo consciência e conhecimento de que o medo é uma frequência que não favorece em nada uma realização, que ele atrapalha, e que ele atrai mais coisa negativa do que positiva, então eu tenho condição de fazer uma prática para neutralizar esse medo, e aí eu fico bem. Eu tenho uma prática que eu posso aumentar o meu nível de confiança. Então, as práticas, elas servem para isso. Tá? Elas têm, cada prática vai ter uma função, com o objetivo de me fortalecer para realizar as minhas metas com mais facilidade. Porque se eu não tenho essas práticas, eu me afogo no meio do problema, eu me afogo no meio da confusão energética, eu me afogo no meio da confusão de desejos, porque a gente está recebendo informação do meio o tempo todo, né? Então, por exemplo, eu vou dar sempre hoje eu vou nesse exemplo de emagrecer, né? Mas pode ser qualquer um outro. Se a pessoa está lá, eu quero emagrecer, ou eu quero ter mais saúde, e está com isso muito claro, qualquer tentação que venha, né? É só sair na rua, gente. A gente vê doce para um lado, é salgadinho para o outro, é tudo muito delivery. Parece que o povo vive mais para comer do que para fazer qualquer coisa, né? Tem coisa de comer em tudo que é esquina. É muita disponibilidade de alimento e coisas boas e interessantes, né? Que chamam a atenção. Às vezes os alimentos assim, que chamam a atenção, eles são mais bonitos do que gostosos, né? Então, eu já me arrependi algumas vezes que eu fiz escolhas e eu falei, eu vou me dar esse direito de comer isso aqui.
Aí depois eu me arrependi tanto, porque ele era mais bonito do que gostoso, né? Mas se eu tenho a meta clara, eu consigo dizer não para coisas que vão me desviar do meu foco, da minha realização, e eu consigo dizer sim para aquilo que vai favorecer a minha realização. E aí, se de repente eu escorreguei, né, eu consigo ter consciência disso e consigo fazer uma prática para ajustar esse escorregão que eu tomei, entende? Então, assim, a prática são isso, tem diversas, né? Eu não vou ficar relacionando aqui todas as práticas, mas tem meditação ativa, né? Ativa não é aquela meditação que você fica em silêncio, né? Meditando lá no Himalaia, né? Não é essa, não tem nada contra, mas esse é um tipo de meditação que nem todo mundo consegue se conectar. Ela tem uma interferência de pensamentos coletivos. Então, pessoas que, em geral, são mais racionais e têm a mente agitada, têm dificuldade com essa prática. Então, tem outra prática que coloca você num estado alfa de forma diferente, através de música, através da dança. Você pode entrar num estado meditativo através de um pensamento direcionado, te levando para um lugar ideal. Então, é possível fazer outras práticas sem necessariamente ser aquela meditação em silêncio absoluto, né? Tá bom? Então, bem, a gente pode fazer práticas de conectar com frequências de gratidão, são práticas que fortalecem, prática de agradecimento, prática de autovalorização, de se elogiar, de entrar em harmonia consigo mesmo, isso é muito importante. Até porque, se a gente vai realizar algo, a gente precisa de verdade se sentir merecedor daquilo, sentir que a gente pode receber aquilo, tá? O receber é uma coisa que muita gente tem dificuldade de receber. Principalmente aquelas pessoas que gostam de fazer pelo outro, fazer pelo outro, fazer pelo outro. Quando, de repente, você oferece algo, a pessoa nem aceita, sabia? Isso é um desequilíbrio. Então, existe prática também para a gente equilibrar esse dar e receber. Tudo tem que estar em equilíbrio. Se a pessoa não tem o equilíbrio entre o dar e receber, a gente tem aquelas pessoas que só querem receber, né? O tal do pedinte, ele fica ali pedindo, esmolando, mendigando emoção, dinheiro, tudo, tá? É o pedinte. E quem quer dar o tempo todo, alimenta o pedinte, entende? Então, tudo isso é equilíbrio, né? Não existe um sem o outro, né? Não existe o algoz sem o vilão, não existe o grande doador que não sabe receber se não existe o pedinte. Ambos estão em desequilíbrio. Então, isso é muito importante, ter uma prática para equilibrar o dar e o receber, porque se a gente não está em equilíbrio para receber, a gente não recebe. O universo está pronto, está disponível, e muita gente não acessa porque não está pronto para receber. Olha que incrível. Então, parece simples, né? E se a gente souber fazer, é simples, tá? Então, quem já está aí me acompanhando já sabe como fazer uma prática, equilíbrio, dar e receber, tá bom? A importância real da prática, gente, é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Quando você conhece uma pessoa, né? Quando você conhece uma pessoa, aí é aquele desejo, né? Uau, que interessante, tal, aquela coisa, né? Aí você fica sonhando com a pessoa, aí depois, daqui a pouco, você
quer estar mais em contato, né? Quer conhecer a pessoa, aí começa a conhecer e tal. Até aí, o nível de comprometimento é baixo, né? É baixo, gente. Não tem muito compromisso. A gente começa a se aprofundar na relação, começa a saber se essa pessoa é pra gente mesmo, se combina, se deu match, né? Bem, o que acontece? Se não deu muito match, né? Mais ou menos, né? Tá aí, mas tem uns pontos a resolver, a gente não se compromete tanto, né? A gente não se compromete tanto, porque tem aquelas coisas que a gente acha que não vai dar certo, tal. E se a gente encontra uma pessoa que realmente fala, meu Deus, nossa, minha alma gêmea é a pessoa certa. O que a gente quer? A gente quer se comprometer com ela, não é? Aí a gente começa a ver mais tempo, a gente quer estar mais junto, aí daqui a pouco a gente quer ter um compromisso sério, bota uma aliança de compromisso sério e daqui a pouco planeja casamento e pronto, fechou o relacionamento, né? Ou seja, os dois são um na intenção, né? No desejo de caminhar juntos, objetivos, o direcionamento, isso é maravilhoso. Com a meta é a mesma coisa, né? Então a gente tem lá um sonho distante, um desejo, eu quero mudar de emprego, eu quero ganhar mais, eu quero mudar de carro, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero aquilo, é um desejo distante. Aí daqui a pouco a gente começa a pensar um pouquinho mais, fala, poxa, seria tão bom se eu tivesse isso, né? Então, já surgiu o sonho. Aí você começa a imaginar, nossa, e eu com isso, com essa situação, com essa, né? A gente não pensa em meta ainda. E eu realizando isso, tal. Pronto, já está sonhando. Gente, mas a gente só vai realmente realizar a hora que a gente começar a entrar no detalhe, tá? Deixar bem claro o que a gente quer e entrar em contato com essa meta, visualizar, sentir se realmente é aquilo que a gente quer, ter amor por aquilo, amor mesmo. Porque a gente não realiza uma coisa que a gente não gosta, que a gente é contrário. A gente vai fazer forçado, mas não é uma realização. Então, a gente precisa estar aproximando, estar sentindo aquilo. Como que a gente faz isso? Através das práticas. A gente vai vivenciando, vai sentindo, vai trazendo aquilo para próximo, e daqui a pouco a gente, casou com a meta. Quando a gente casa com a meta e sente que a gente e a meta somos um, aí a meta é realizada. Por quê? Porque a gente vai atraindo as condições para que aquilo aconteça. E aí, hoje me veio na mente que, assim, tem muita gente que fala que atrair, né? Atrair parece uma coisa passiva. Eu vou ficar aqui para atrair as condições, né? Que venham condições para mim, né? Venham condições. Não, não é assim que funciona. Por exemplo, hoje eu vi umas formiguinhas, né? Aqui na minha cozinha, né? Caiu um açúcar ali, eu não limpei e vieram umas formiguinhas aqui. E aí eu fiquei olhando para elas e assim, as formigas, elas foram atraídas para o açúcar. Você acha que formiga não adora açúcar? Adora, né? Mas o açúcar não foi até elas, né? Mas elas chegaram no açúcar. Eu falei, mas, gente, eu moro num andar alto. Como que essas formigas, de onde que elas vieram? Né? Nossa, devem ter subido muitos andares. Mas aí eu fiquei pensando, de onde que vieram essas formigas? Bem, elas foram atraídas. Por quê? Porque tem uma frequência que elas sentiram o açúcar, chegaram, mas elas estavam caminhando, andando para atraírem
o açúcar. Então, é assim, a atração, o que que é? Quando a gente está trabalhando com a meta, né? Trabalhando, polarizando a meta, e nós estamos caminhando nas ações em direção à meta, o caminho vai se abrindo com mais facilidade, vão aparecendo as oportunidades, aparecem as dificuldades, mas sempre vai aparecer um caminho possível para realizar. Então, essa atração é a gente que constrói, né? A gente precisa fazer a nossa parte, fazer as práticas, para que as condições se abram, para que a gente atraia as condições, tá? Então, é bem interessante a gente pensar nisso, porque, assim, não é eu ficar aqui e falar, condição, apareça, condição, para realizar, apareça. Não, a gente vai agindo e no nosso movimento as coisas vão acontecendo, tá? Outro exemplo que eu vou dar interessante é de uma aranha, né? De uma teia de aranha. Você acha que a aranha ficou quietinha lá no canto da parede, esperando vir o alimento dela? Ou ela foi preparando a teia ali na fé e na confiança de que com a teia pronta ela iria atrair o alimento dela? Então, assim, o universo está sempre em movimento, né? Ele tem uma intenção e um objetivo. E aí as leis do universo, elas casam com essa intenção e com esse objetivo. Então, a aranha está lá tecendo a sua teia e daqui a pouco vem um besourinho, tchum. Aí você vai falar, ela atraiu o besouro ou ela se preparou para que o besouro passasse e caísse na teia dela? Se ela não tivesse feito a teia, o besouro não cairia ali. Concordam? Então, é assim, esse poder da atração nós temos, sim, porque nós emitimos frequência, mas não é passivo, tá? Eu fico aqui esperando, emitindo frequências. Não, eu preciso estar no movimento, na intenção, e esse estar em movimento, na intenção, construindo as ações, eu vou abrindo os caminhos, facilitando o meu caminho de realização, atraindo as condições, tá? Então, que fique bem memorizado isso, né? As formiguinhas caminham, elas percebem que tem açúcar, então elas sentem na frequência, estão caminhando e chegam lá. A aranha, construindo sua teia, se preparando, ela atrai o besourinho ali e fica feliz da vida. Então, as práticas, elas são a nossa preparação para a nossa realização. A preparação para que a gente, quando chegue próximo da situação de realizar, estejamos prontos, porque se a gente não estiver pronto, gente, tem um efeito sabotagem, efeito contrário. E quando você está chegando quase lá, você toma um tombo, assim, sabe? Isso acontece. Porque se a mente não estiver preparada e alinhada com os desejos da consciência, se não tiver tudo alinhado, ela chega até lá com muito esforço, mas daqui a pouco ela não realiza ou até realiza e desconstrói, né? Então a gente está cheio de ver, né? É só vocês pesquisarem o tanto de pessoas que constroem negócios em 1, 2 anos, já foi, virou história, né? Constroem negócios, relacionamentos, né? Constroem o corpo ideal e daqui a pouco volta tudo de novo. Então, assim, quando eu falo de realizar, é realizar cada vez mais. Realiza aqui essa meta. Agora eu quero, vai subindo um degrau de realização, ajustando a consciência para poder aceitar, para se sentir merecedor, para poder fortalecer esse campo da confiança, para sair da frequência do medo. Então a gente vai construindo este ser
confiante, com autoestima, com merecimento, e aí a gente está pronto para ir recebendo e fazendo fluir, né? Então, as práticas, elas são para ajustar o ser que somos no caminho da realização de metas. Nós vamos nos transformando, porque assim, se eu sou a manifestação da minha realidade atual, não tem jeito. Para eu manifestar outra realidade, eu preciso mudar quem eu sou para aquela realidade. Não tem milagre, gente. É assim que funciona, né? Então, eu lembro, eu estava conversando uma vez com uma pessoa que ela falou assim, tem um ditado que fala, né? Eu não vou falar exatamente igual, porque hoje em dia está arriscado falar qualquer coisa assim na internet, né? Mas assim, eu vou falar assim, a pessoa saiu da comunidade, mas a comunidade não saiu dela, sabe? Então, o que que acontece? Ou a pessoa saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dela, né? Então, tem pessoas que, de repente, deixaram de ser, ter dificuldades financeiras, mas elas continuam sendo escassas, né? E daqui a pouco ela manifesta a escassez novamente. Então, é assim, para a gente mudar de nível de realização, a gente precisa mudar dentro. Mudar dentro é desapegar do passado, né? Construir um futuro com o que a gente quer e vivenciar no presente, monitorando essa interação de passado, presente e futuro. Tá? A gente precisa monitorar isso para ir desligando do passado, vai desligando os fiozinhos que estão presos com o passado, vai desligando, desconecta, desconecta, e ativa os botãozinhos para o futuro que a gente quer. A gente ativa os potenciais do futuro para a gente manifestar isso e vivenciar aquela realização, aquela realidade futura que a gente tanto deseja. Então, o caminho da prática, ele é necessário. Quanto mais se pratica, mais rápido se realiza, né? E assim, o caminho do praticante é o caminho do alquimista, né? O alquimista é o quê? É o que transforma. É o que transforma a dor em alegria, é o que transforma o sofrimento em realização, frustração em realização. Então, é transformar, transmutar. Como? Através das práticas a gente vai fazendo isso, né? Transforma os insucessos em sucesso, transforma o fracasso em sucesso. Esse é o caminho do alquimista. A gente vai transmutando, tudo passa pela gente, né? E com certeza, um grande realizador é só você ficar um pouquinho de tempo próximo dele que você percebe que a energia dele é positiva, que ele está sempre falando de sonhos, novos projetos, novas realizações, de coisa boa. Um grande realizador não gasta tempo criticando, falando mal, julgando. Então, tudo isso a gente precisa ir ajustando na gente, né? Por quê? Criticar uma frequência super baixa, né? Quem critica é porque o quê? É crítico consigo mesmo. Então, critica o outro, não vê em si as coisas que estão em desarmonia. Então, critica o outro, mas a crítica é uma manifestação da própria consciência. Então, entrar em harmonia com essa autocrítica, com o autojulgamento, gente, muitos de nós, né? Aprendemos a cobrar tanto da gente que a gente está em desarmonia com a gente mesmo. Aí eu te pergunto, se você está em desarmonia com o único ser que precisa te levar até a realização, você acha que você vai conseguir em desarmonia com esse ser? Não vai. Então, assim, a gente precisa entrar em harmonia com o nosso corpo, a gente precisa entrar em harmonia com o que a gente ouviu falar sobre a gente, o que declararam sobre a gente.
Você já viu aquelas pessoas, gente, eu já vi muito, e assim, eu realmente eu interfiro quando eu vejo, sabe? Porque eu acho é muito forte e eu sei o poder que uma palavra tem. Sempre tive isso comigo, desde a infância. Uma palavra me feria mais do que uma briga, né? Uma palavra para mim sempre teve muito poder. Então, você já viu aquelas pessoas que falam assim: ah, mas essa pessoa, nossa, ela é terrível. Nossa, essa pessoa é um incompetente. Nossa, essa pessoa é. E quantos de nós já não ouviu alguma coisa que nos coloca em desarmonia ou em dúvida sobre quem a gente é? Então, eu deixo hoje, eu vou encerrar essa live hoje, deixando para você esse exercício. Lembre-se daquilo que te falaram, que te feriu, que te definiram, né? Tipo assim, vamos supor, definiram você. Ah, você é desorganizado, você é bagunceiro, ah, você é um fracasso, né? Tem gente que. Então, busque a definição que deram para você, né? Eu já tive definições várias, assim, em relação até ao meu corpo, né? E eu tinha vários desconfortos com isso, né? E isso até me impedia de fazer live, qualquer coisa, porque eu não queria me mostrar, eu queria me esconder, assim, né? Então, cada um de nós tem questões que causaram desarmonia e causa desarmonia por quê? Porque a nossa essência ela é tão pura, ela é tão linda, o ser que habita em nós ele é tão puro, que qualquer coisa que é grosseira, que é desrespeitosa, que é invasiva, fere a nossa essência. E aí, quando fere a nossa essência, ele cria um trauma. Porque aí o ego, né? Ele ficou ferido, né? Quando falo ego ferido, é porque ele criou um registro, né? A nossa essência deu uma descolada, assim, sabe? Dá uma, tipo assim, deu uma ferida, deu uma inchada, sabe? Então, criou uma questão emocional ali e a gente precisa entrar em harmonia com isso e entender quem a gente é, trazer luz para isso e falar: não, eu sou organizada, eu sou realizadora, eu sou autônomo, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu tenho. Então, o caminho da realização, ele nos permite descobrirmos o ser divino que a gente é. Quem tem, por exemplo, dificuldade de realizar, a minha sugestão, realiza uma atividade no dia, sabe? Pessoas, hoje a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão muito confusas, muito desfocadas. Eu fico impressionada com o que eu vejo, eu fico assim, atônita. Eu vejo gente andando de bicicleta na rua, compartilhando com carros, olhando o celular e segurando numa mão. Eu falo, meu Deus. Eu vejo gente correndo, bebendo cerveja com garrafa de vidro. Eu fico atônita, gente, porque assim é uma total falta de foco e concentração. As pessoas já estão perdendo o prazer de vivenciar as coisas, elas estão tão desconectadas, né? Mistura tudo, sabe? De manhã, gente tomando cerveja como se fosse pessoas caminhando na rua. Não tenho nada contra a cerveja, mas aquilo que era um momento de compartilhar, né, com os amigos, um choppzinho, uma bebida, passou a ser um negócio rotineiro, sem significado. E aí as pessoas estão caminhando na rua, indo para o barzinho já bebendo. Então, olha só, a gente está hoje vivenciando um momento onde falar de foco e concentração é demodê, né? Saiu de moda, mas é extremamente necessário
para a gente realizar o que a gente quer. Então, por que será que as pessoas estão tão frustradas, decepcionadas em depressão? Porque elas não conseguem realizar, porque elas não têm foco, elas estão contaminadas com os desejos, né? Se a gente não define claro o objetivo e não faz as práticas para concentrar naquilo e realizar, a gente perde o foco com o sorvete, com a batata frita, com a pizza, com as altas disponibilidades, e aí eu estou falando no caso de comida, mas por exemplo, pessoa quer um carro, né? Aí ela está definindo o carro, daqui a pouco passa um carro bonito, não quero mais esse, aí eu quero aquele. Pronto, a meta que ela estava construindo para esse carro já mudou, já desconstruiu. Aí tem que construir de novo. Aí daqui a pouco viu um amigo, o carro dele é mais interessante. Então a pessoa perdeu totalmente o foco. Então é assim, ela planta uma semente, né? Aí daqui a pouco, não é isso. Ela desplanta, planta outra. Nunca vai nascer. Nunca vai nascer, né? Então a gente está vivendo esse conflito hoje, né? Tem uma história que o mestre da minha escola contou que eu achei muito interessante. Tava lá uma aranha, né, construindo a teiazinha dela, focada, né? Focada na teia dela, tecendo. Aí chegou uma outra aranha e falou assim: Nossa, mas você tá aqui, você sempre fica por aqui, por que você não constrói a sua teia lá do outro lado? Né? Ali você vai ter mais opções. Aí ela começa a construir, foi para outro canto fazer a teia dela. Aí daqui a pouco a outra aranha fala: mas aqui não é um bom lugar para você não. E aí passa o besouro, ela perdeu o alimento dela porque ela estava perdendo o foco, né? Perdeu o foco. Então, gente, realizar é necessário a gente ter foco e concentração. Então, a importância das práticas é nos conectar, nos manter concentrados, nos manter equilibrados e preparados, nos preparar para aquele momento da realização, para que a gente não se sabote no momento que a realização vai acontecer, tá bom? Então, eu espero que eu tenha contribuído. A minha sugestão é: comece a realizar. Comece a realizar. Eu tenho aqui minha agenda, tá meio bagunçada, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui é minha agenda, tá? Eu tenho metas diárias, né? Às vezes eu me desorganizo um pouquinho e eu permito, mas logo depois eu já me volto e me organizo. Então aqui, ó, eu tenho as minhas metas diárias e aí eu vou ticando. Então, coloque na sua meta as coisas que você, na sua agenda, as coisas que você precisa fazer que são importantes. Aí, quando você fez e realizou aquilo, você, eu estou conseguindo, vai fortalecendo. No fim da semana, celebre a realização da semana, o que você realizou, celebre da forma que você achar bom, né? Tem gente que gosta de tomar uma cervejinha, um vinhozinho, tem gente que quer tomar um sorvete, fazer uma caminhada gostosa, jantar, não sei, mas celebre. Isso faz é uma prática também para fortalecer esse campo da realização. E aí a gente, como é ser motivacional, né, motivado, você não precisa dos outros te motivando, né? O mais interessante, gente, é que a gente ative a força automotivante. Eu faço, eu planejo, eu realizo, eu celebro. Uau, tô melhor, tô melhor, tô melhor, tô ficando boa nesse negócio, entendeu? É isso que a gente vai automotivando. Porque eu não preciso ir num evento motivacional todo ano, ou cada meio ano, a cada 2, 3 meses, para me motivar se eu aprendo a realizar e eu mesmo me motivo, tá? Então, é elevar o nosso potencial,
acessar o nosso potencial e manifestar o ser divino que nós somos. Nós estamos aqui para aprender o quão divino e o quão poderoso nós somos. Então, é usar esse poder ao nosso favor, que aí a gente irradia, e aí quanto mais gente usar esse poder no bem, né? Direcionado para o bem, para se autorrealizar, mais bonito e lindo esse mundo vai ficar, tá bom? Então é isso aí, gente. E então, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Muitas e muitas realizações para todos nós. Fiquem com Deus.